Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre o poder de uma boa história. E mais do que isso, né? O poder que uma história tem de certa forma, contornar as nossas defesas. Exatamente. Pense numa situação. Você precisa dizer a um rei, o homem mais poderoso do seu tempo, que ele é um adúltero e um assassino. Como fazer isso e, bom, continuar vivo? A resposta, pelo visto, é com uma história. Uma história muito, mas muito bem contada. E o fascinante é que hoje vamos analisar não uma, mas duas histórias contadas para esse mesmo rei, o rei Davi. Ambas são parábolas, né? Narrativas curtas com uma lição. Sim, mas elas são, assim, como o dia e a noite. Totalmente. Uma é usada como uma ferramenta de precisão cirúrgica para revelar a verdade. E a outra? A outra é usada como uma arma de manipulação para distorcer a justiça para servir a interesses particulares. Pois é. As nossas fontes são análises do segundo livro de Samuel, focando na parábola da cordeira e na parábola dos dois filhos. E a nossa missão aqui é tentar desvendar a psicologia por trás dessas narrativas. Como elas funcionam e o que elas dizem sobre a relação complexa entre poder, justiça e, e as consequências dos nossos atos. Vamos começar pela primeira, que é uma verdadeira obra-prima de confronto indireto. O cenário é tenso. O rei Davi, ele está no auge do poder, mas secretamente ele cometeu um dos atos mais sombrios da vida dele. Ele se deitou com Batseba, que era a esposa de Urias, um dos seus soldados mais leais. E Urias estava na linha de frente da batalha. Para piorar tudo, ela engravidou. E a tentativa de encobrir o erro só aprofunda o problema. Sim, Davi tenta trazer Urias de volta para que ele durma com a esposa e assuma a paternidade, mas o soldado, ele é tão honrado que se recusa. Ele não aceita ter conforto enquanto os companheiros estão em guerra. É uma lealdade incrível. E aí vem o desespero. Davi escreve uma ordem, sela, e entrega nas mãos do próprio Urias. Nossa. Para que ele leve ao comandante do exército. A ordem era: coloque Urias na parte mais intensa da batalha e depois recue, para que ele morra. É de uma frieza, assim, calculista. E funciona. Urias morre e Davi toma Batseba como sua esposa. Do ponto de vista público, parece tudo certo, o rei sendo benevolente com a viúva de um herói de guerra. Mas Deus sabe a verdade. E é aí que entra o profeta Natã. Ele recebe a missão divina de confrontar o rei. E ele não chega chutando a porta com uma acusação direta. Não existe um Davi, você pecou. Isso provavelmente teria ativado todas as defesas do rei. Claro, ele teria se justificado, negado, talvez até punido o profeta pela audácia. Em vez disso, Natã se aproxima com a calma de quem vem contar um caso, pedir um conselho. Ele diz: Rei, preciso da sua sabedoria para julgar uma situação na cidade. Havia dois homens, um rico e outro pobre. A sacada do Natã aqui é simplesmente genial. Ele conhecia o Davi. Sabia que, antes de ser rei, Davi foi pastor. Ele entendia de ovelhas, de rebanhos. Exato. A história foi criada para falar diretamente com essa parte da identidade de Davi. Uma parte ligada à justiça, ao cuidado com os mais fracos. O rico na história tinha incontáveis ovelhas e gado. Já o pobre... O pobre. O pobre tinha uma única coisa: uma cordeirinha. E a descrição é muito comovente, né? Muito. Ele não a criava no campo, mas dentro de casa, com os filhos. Ela comia do seu prato, bebia do seu copo, dormia no seu colo. Era tratada como uma filha, era o tesouro daquela família. E então, continua Natã, chega um viajante na casa do homem rico. E pela lei da hospitalidade, ele precisava servir uma refeição. Mas em vez de pegar um dos seus milhares de animais, o que não lhe faria falta alguma, ele decide poupar o próprio rebanho e vai até a casa do vizinho pobre, arranca a cordeirinha amada da família e a mata para servir ao seu convidado. A reação de Davi é imediata, é vulcânica. Ele explode de raiva. Ele não vê a metáfora, né? Não percebe a armadilha. Nenhuma. Ele está completamente imerso na história, julgando o personagem do homem rico. Ele se levanta e diz que esse homem merece a morte.
E mais, ele declara que o homem deve pagar 4 vezes o valor da cordeira porque fez tal coisa e não teve compaixão. O que isso revela é incrível. Mesmo coberto pelo pecado, pelo adultério, pelo assassinato, O senso de justiça dele não estava morto. não estava. Estava adormecido, soterrado pela culpa, mas ainda estava lá. E Natã, com a história, conseguiu desviar das defesas racionais do rei e falar diretamente com esse núcleo moral. Ele fez Davi julgar o crime em abstrato, sem saber que estava, na verdade, julgando a si mesmo. E é aí que o machado cai. Com a sentença de morte declarada pelo próprio rei, Natã simplesmente aponta o dedo e diz uma das frases mais corajosas e, sei lá, impactantes da literatura. Tu és esse homem. É de arrepiar. Imagina o silêncio naquela sala. A história que Davi acabou de julgar com tanto rigor era um espelho. Um espelho perfeito. Perfeito da sua própria transgressão. Ele era o homem rico, com suas muitas esposas e concubinas. Urias era o homem pobre, com sua única e amada esposa, Batseba. E Davi, para satisfazer um desejo passageiro, um visitante, tomou a cordeira de Urias. A condenação que ele proferiu, Caiu sobre a própria cabeça dele. e o resultado é uma capitulação total. Não há desculpas. Não há, mas você não entende. Davi desmorona. E a única resposta dele é: pequei contra o Senhor. É uma confissão pura e esmagadora. E a resposta de Natã é igualmente direta. O Senhor perdoou teu pecado. Não morrerás. E aqui a gente vê 2 pontos cruciais. Primeiro, a iniciativa da restauração vem de Deus. É Deus quem envia Natã. E não envia um estranho, né? Não, envia alguém de confiança do rei, o que torna a mensagem ainda mais difícil de ser ignorada. Verdade. E segundo, e isso é fundamental, o perdão não anula as consequências. O perdão restaura a relação com Deus, mas os atos no mundo físico, eles geram ondas que não desaparecem. Exato. Natã diz que Davi não morrerá, mas a consequência virá de outra forma. A espada jamais se apartará da tua casa. O filho nascido daquela união adúltera morrerá. E a violência que ele semeou em segredo voltará para assombrá-lo publicamente. Dizem que foi dessa experiência de dor e arrependimento que nasceram os Salmos 32 e 51, textos profundíssimos sobre a natureza do pecado e da graça. É uma história de confronto que funcionou perfeitamente. A parábola foi o bisturi que abriu o coração endurecido do rei para a verdade. Mas e o que acontece quando essa mesma técnica poderosa, contar uma história para influenciar um rei, é usada com uma intenção totalmente diferente? Isso nos leva à nossa segunda parábola, que é quase um reflexo sombrio da primeira. Se a história de Natã foi um espelho para a verdade, esta é uma cortina de fumaça para a manipulação. E o arquiteto por trás dela não é um profeta, mas sim Joabe, o comandante do exército de Davi. Uma figura descrita como astuta, pragmática e francamente inescrupulosa. O contexto aqui também é trágico e vem justamente das consequências do pecado de Davi. Sim, um de seus filhos, Aminon, estuprou a meia-irmã, Tamar. Davi ficou furioso, mas não fez nada, não o puniu. E Absalão, irmão de Tamar, guardou um ressentimento profundo por 2 anos e, por fim, se vingou assassinando Aminon. Por causa disso, Absalão fugiu e está exilado há 3 anos. E o texto nos dá uma janela para a alma de Davi. Diz que o rei Davi sentia saudades de Absalão. E aí está o conflito que paralisa o rei. De um lado, Davi, o guardião da lei, sabe que um assassino não pode simplesmente ser perdoado e voltar como se nada tivesse acontecido. E isso criaria um precedente terrível. Exato. E do outro lado, Davi, o pai, que está com o coração partido de saudades do filho. Ele está preso. Seu dever como rei e seu amor como pai estão em guerra. E Joabe, o político mestre, percebe essa brecha. Ele vê o desejo do rei e decide explorar isso para os seus próprios fins. Trazer Absalão de volta seria politicamente vantajoso para ele, né? Claro, porque Absalão era o herdeiro aparente, era popular, então ele cria um plano. O plano é contratar uma mulher sábia da cidade de Tecoa. Ele a instrui sobre o que dizer, como agir.
E ela deveria se apresentar ao rei como uma viúva em profundo luto, uma personagem desenhada para despertar a compaixão de Davi. Ela se joga aos pés do rei e conta sua história, que é ficcional, mas construída com uma precisão psicológica impressionante. Ela diz ser uma viúva com apenas 2 filhos. Um dia eles brigaram no campo, onde não havia ninguém para separá-los, e um matou o outro. E agora, o resto da família, os vingadores de sangue, exige que ela entregue o filho sobrevivente para ser executado. O apelo dela é desesperado. Se eles matarem meu único filho restante, apagarão a última brasa que me resta. O nome de meu marido desaparecerá da terra e eu ficarei completamente sozinha. A estratégia é muito sutil. A história não é uma cópia exata da situação de Davi e Absalão. Não, isso seria óbvio demais. Mas os temas ressoam. Um irmão mata outro, e agora o sobrevivente corre o risco de ser executado pela justiça, ameaçando a continuidade da linhagem. É calculado para tocar exatamente no conflito interno de Davi. E funciona. Funciona perfeitamente. O coração compassivo de Davi é fisgado. Ele se compadece da mulher e faz uma promessa real. Vá para casa. Eu cuidarei disso. Ele jura pela vida do Senhor que não há de cair no chão nenhum cabelo de teu filho. Ele, o rei, suspende a lei do vingador de sangue para preservar a linhagem daquela viúva. E agora vem o checkmate. Com a promessa do rei em mãos, a mulher, seguindo o roteiro de Joabe, vira o espelho de volta para Davi. Mas é um espelho distorcido. Totalmente. Ela diz: ó rei, meu senhor, por que então o senhor age de forma diferente com o povo de Deus? Ao fazer essa promessa para mim, o rei se condena, pois não trouxe de volta o seu próprio filho banido. A aplicação é direta. Se você pode perdoar meu filho para salvar minha família, por que não pode perdoar o seu para salvar a nação e a sua própria casa? E nesse momento, a ficha de Davi cai. Ele percebe que foi manipulado. Ele enxerga através do disfarce e pergunta: a mão de Joabe não está por trás de tudo isso? E a mulher confessa. Mas a armadilha emocional já funcionou. Davi foi levado a tomar uma decisão baseada na emoção e agora se sente obrigado a aplicá-la à sua própria vida. E ele cede. Ele chama Joabe e diz: faça o que você planejou. Traga o jovem Absalão de volta. Só que o resultado é um desastre. Davi permite que Absalão volte para Jerusalém, mas a reconciliação é pela metade, é incompleta. Sim, ele impõe uma condição. Ele pode voltar para sua casa, mas não verá minha face. Por 2 anos inteiros. Pai e filho vivem na mesma cidade sem se encontrarem. E esse retorno parcial é pior do que o exílio. Ele alimenta o ressentimento de Absalão. Ele se sente perdoado, mas ainda rejeitado. E essa amargura o consome e se torna o combustível para a conspiração dele. Ele começa a minar a autoridade do pai, a roubar o coração do povo. E por fim lidera uma rebelião que mergulha o reino numa guerra civil sangrenta que quase custa a vida e o trono de Davi. É uma demonstração trágica de como uma decisão baseada em manipulação emocional, em vez de justiça e arrependimento verdadeiros, pode ter consequências devastadoras. Sim, Davi estava, de fato, colhendo o que havia semeado. A fraqueza moral que ele demonstrou ao não punir Amnon. Enraizada nos próprios pecados não resolvidos com Batseba, né? Exato. Isso o deixou vulnerável a esse tipo de manipulação e incapaz de exercer a justiça de forma clara. E ainda assim, no meio dessa trama toda, dessa manipulação, a mulher de Tecoa diz algo que transcende a própria mentira. É verdade. Ao apelar a Davi, ela fala sobre Deus e diz: ele também cria um meio de impedir que os seus desterrados sejam afastados dele. É uma frase de uma profundidade teológica espantosa. Pois é. Mesmo sendo usada para um fim egoísta, ela expressa uma verdade sobre a natureza de Deus que busca ativamente restaurar os exilados. É um vislumbre do Evangelho no meio de uma conspiração. Essa conexão é poderosa. As fontes que a gente analisou chegam a traçar um paralelo entre essa parábola de Joabe e a famosa parábola do filho pródigo, contada por Jesus no Novo Testamento. Elas são como que imagens invertidas uma da outra. Exatamente. A comparação final é marcante. Davi, o rei terreno, paralisado pelo conflito, envia seu general, um homem calculista, para arquitetar um plano humano e trazer seu filho de volta. E o resultado é essa reconciliação falha,
que gera mais dor, mais conflito. O filho volta, mas não pode ver o rosto do pai. Em contraste, na parábola de Jesus, Deus é o pai que vê o filho ainda longe e, movido por compaixão, corre ao seu encontro. Não há um intermediário, não há um plano complexo. Há uma corrida, um abraço, um beijo. A reconciliação é total, incondicional e iniciada pelo próprio pai. O filho pródigo não fica esperando do lado de fora. Ele é recebido com uma festa. É o contraste gritante entre a reconciliação imperfeita, mediada por interesses humanos, e a reconciliação perfeita, movida pela graça divina. Então, no fim, temos duas histórias, duas ferramentas narrativas usadas para fins opostos. Completamente opostos. A parábola de Natã foi um espelho. Ela refletiu a verdade para Davi de uma forma que ele não podia negar, levando a um arrependimento genuíno. E a parábola de Joabe foi uma alavanca. Ela usou a emoção de Davi para movê-lo na direção desejada, resultando numa decisão manipulada e desastrosa. Ambas mostram o poder assustador de uma narrativa bem construída. A história certa, no momento certo, pode fazer um rei se condenar ou perdoar um assassino. Pode contornar a lógica, a lei, o bom senso, falando diretamente ao coração. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Sim. Essas duas histórias revelam como uma narrativa pode nos fazer julgar a nós mesmos ou uma situação sem que a gente perceba que está sendo guiado. A reflexão final é essa. Nas histórias que a gente consome e conta hoje, nas notícias que lemos, nos discursos políticos que ouvimos, nos filmes e séries que assistimos, que espelhos estão sendo sutilmente colocados à nossa frente? E que julgamentos sobre os outros, ou sobre nós mesmos, estamos sendo levados a fazer, sem nem mesmo nos darmos conta da mão que está contando a história. Ouça agora a segunda parte do podcast Salmos e Provérbios. Sabe, quando a gente ouve a palavra parábola, eu acho que para a maioria das pessoas a resposta é, assim, quase automática, né? Com certeza. A gente pensa logo em Jesus, nos evangelhos, talvez na história do bom samaritano, do filho pródigo. Exato, é o padrão. Mas e se essa for só a ponta do iceberg? O material que a gente tem hoje propõe uma ideia fascinante. E se o Antigo Testamento for, na verdade, o grande livro de códigos para entender as parábolas do Novo? É uma ótima forma de colocar. As nossas fontes são de uma obra de 1890 que mergulha a fundo nisso, nos milagres e parábolas do Antigo Testamento. E a nossa missão aqui é testar essa teoria, ver se a gente consegue decifrar esses códigos. E a nossa análise de hoje é quase uma investigação mesmo. A tese central do material é que o método de ensino por parábolas não foi de forma alguma uma invenção do Novo Testamento. Ah, então já existia. Já existia e era uma linguagem assim profundamente enraizada na cultura e na literatura hebraica. O interessante é que o termo hebraico mashal, que a gente costuma traduzir como parábola, tem um campo de significado muito mais vasto, sabe? Mais vasto como? Ele pode ser um provérbio curto, uma alegoria super complexa, um discurso figurado, até um enigma. É um jeito de comunicar que força o ouvinte a pensar, a conectar os pontos. Então quer dizer que quando Jesus contava uma parábola, a multidão não estava pensando, uau, que método de ensino inovador. Para eles, era uma forma familiar de discurso. Exatamente, era isso. Ele estava usando uma ferramenta que já fazia parte do repertório cultural deles, mas, claro, elevando a um nível de mestria incomparável. Entendi. E é aí que a conexão entre os testamentos fica explícita. O material argumenta que a mesma mente que inspirou os profetas do Antigo Testamento é a que fala através de Cristo. Então, os padrões se repetem. É quase como se houvesse uma assinatura estilística divina ao longo de toda a Escritura. Ok. Vamos procurar por essas assinaturas, então. Quais são as pistas mais óbvias que conectam as duas narrativas? Olha, as pistas mais claras são os ecos, tanto verbais quanto temáticos, que são muito diretos. O material dá exemplos excelentes. Pensa na famosa parábola da casa construída sobre a rocha, lá em Mateus. Sim, clássica. Uma imagem poderosa, né, sobre ter um alicerce firme na vida. Mas essa imagem não surgiu do nada.
Para qualquer ouvinte judeu atento da época, ela ecoaria imediatamente o Cântico de Moisés em Deuteronômio capítulo 32, onde Deus é chamado repetidamente de a rocha. Ah, então não é só uma metáfora genérica de, sei lá, de firmeza. É uma referência direta, quase um link. Exato. Jesus estava basicamente dizendo: aquele Deus que Moisés chamou de a rocha, o alicerce de Israel, sou eu. Construam suas vidas em mim. Precisamente. Ele está se inserindo numa conversa teológica que já durava séculos. Outro exemplo, assim, gritante, é a parábola dos lavradores maus. Aquela em que os servos do dono de uma vinha são maltratados e mortos. Lembro. A estrutura dessa história é quase uma cópia carbono da parábola da vinha do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 5. Ah, da vinha de Isaías. Isso. A audiência teria reconhecido o padrão na hora. Eles sabiam que a vinha representava Israel. Jesus pega essa história conhecida e adiciona um clímax chocante: o envio do próprio filho do dono, que também é assassinado. Ele basicamente pegou uma história que eles conheciam de cor sobre a desobediência de Israel e escreveu um novo final, se colocando como protagonista trágico. O impacto deve ter sido enorme. Imenso. E ele faz isso de novo quando diz: eu sou o pão da vida, ou quando se refere a si mesmo como o maná. Ele está se ligando à história do deserto. Direto, a história do maná no deserto, que sustentou o povo por 40 anos. Ele não está só criando uma nova imagem, ele está reivindicando ser o cumprimento de uma das histórias mais centrais da identidade de Israel. Entendi. E o material mostra que isso não são casos isolados. Existem centenas dessas expressões, títulos como fortaleza, refúgio, pequeno santuário, que formam uma ponte verbal, conceitual entre os dois testamentos. Isso muda a forma de ler as parábolas. Elas deixam de ser só historinhas com uma moral e se tornam parte de um diálogo muito maior. É fascinante. Mas e quando não há ação, nem pessoas? O material sugere que até objetos inanimados, como uma construção, podem contar uma história. Confesso que isso é um pouco mais difícil de visualizar. Como que uma estrutura, como o tabernáculo, por exemplo, pode ser uma parábola? Essa é uma ótima pergunta, porque nos força a pensar de forma simbólica. O material propõe que o tabernáculo no deserto era uma parábola arquitetônica. Cada elemento, cada material, cada divisão do espaço, nada estava ali por acaso. Era um mapa visual da jornada espiritual. Um mapa? Como assim? Pensa na estrutura. Tinha 3 áreas principais. Você começava no átrio externo, onde ficava o altar do holocausto. Ali, o tema era sacrifício, expiação pelo pecado. O ponto de partida. Isso. O ponto de entrada, o reconhecimento de que para se aproximar de Deus era preciso lidar com a questão do pecado. Depois de passar pelo alto, você entrava no lugar santo. Certo. Lá dentro, a atmosfera mudava completamente. Havia a mesa com os pães da proposição, simbolizando comunhão e provisão, e o candelabro de ouro, a única fonte de luz representando a iluminação divina. E o final da jornada? O final era o Santo dos Santos, separado por um véu pesado, onde a presença de Deus habitava. Aquele era o destino final. Entendo. Então, o átrio é o sacrifício de Cristo. O lugar santo é a vida em comunhão com Ele. É tipo luz do mundo e pão da vida. E o Santo dos Santos é a comunhão final com Deus. Exatamente. Mas como a gente sabe que essa era a intenção original? O material dá alguma evidência de que as pessoas da época liam a construção dessa forma? Ou é uma reinterpretação posterior? Olha, a evidência está na consistência do simbolismo em todo o resto das Escrituras. O Novo Testamento, especialmente a carta aos Hebreus, pega essa estrutura e a aplica explicitamente à obra de Cristo. Argumenta que ele é o sacrifício definitivo, o sumo sacerdote e aquele que rasgou o véu, dando acesso direto à presença de Deus. Ah, então os próprios autores do Novo Testamento fizeram essa leitura. Fizeram, eles interpretaram o tabernáculo como uma profecia construída, uma parábola, em tecido, madeira e ouro. Falando em coisas que contam histórias, o material me lembrou de um caso incrível em Juízes,
que é quase uma fábula de Esopo com implicações políticas pesadíssimas, a parábola das árvores. Ah, essa é uma obra-prima da sátira política. É contada por Jotão, o único filho sobrevivente do juiz Gideão, depois que o meio-irmão dele, Abimeleque, um homem ambicioso e violento, massacrou todos os outros 70 irmãos para se tornar rei. Uma história Terrível. E aí Jotão sobe num monte e grita essa parábola para o povo da cidade. E a história é que as árvores decidem que precisam de um rei, certo? Exato. Primeiro, elas convidam a oliveira, que é símbolo de unção, de luz, de paz, mas a oliveira recusa. Ela diz: deixaria eu a minha gordura, que honra a Deus e aos homens, para pairar sobre as árvores? Ela está ocupada demais sendo útil. Exatamente. Depois, elas convidam a figueira, símbolo de doçura, de prosperidade, ela também recusa. E por fim, a videira, símbolo de alegria, a mesma resposta. Todas as árvores nobres, úteis e produtivas estão ocupadas cumprindo seu propósito. Não querem dominar as outras. E é aí que entra o vilão da história. Quem que aceita o cargo? O espinheiro, uma planta inútil que não dá fruto, não dá sombra de verdade e só serve para arranhar e, no fim, para ser queimada. E o espinheiro aceita na hora. Claro. Com uma arrogância tremenda, ele diz: se de boa fé me ungis por vosso rei, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Uma promessa ridícula, né? Que sombra um espinheiro pode oferecer? Nenhuma. E então ele faz uma ameaça, mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. A alegoria é cristalina. As árvores nobres são os filhos legítimos de Gideão e o espinheiro imprestável é o usurpador Abimeleque. E a profecia no final, ela se cumpre. Tragicamente, sim. O material explica que a parábola de Jotão se torna uma profecia exata. Depois de um curto reinado de terror, o povo de Siquém se rebela contra Abimeleque. Na luta que se segue, Abimeleque incendeia uma torre onde os líderes da cidade estavam refugiados, Meu Deus. matando cerca de 1000 pessoas. O fogo realmente saiu do espinheiro. Mas no final, o próprio Abimeleque é morto de forma humilhante por uma mulher que joga uma pedra de moinho na cabeça dele. O espinheiro e os cedros que o apoiaram se destruíram mutuamente, exatamente como a parábola previu. É impressionante como uma ação pode ser uma parábola. O exemplo mais forte que o material traz talvez seja o sacrifício de Isaac. É um evento histórico, mas é classificado como uma parábola. Sim, e a própria carta aos Hebreus de novo nos dá essa chave de leitura. O evento físico, um pai disposto a sacrificar seu filho único e amado, se torna um tipo, um símbolo de uma verdade espiritual muito mais profunda, que se revelaria séculos depois. O paralelo é forte. É de arrepiar. Abraão leva seu filho ao Monte Moriá, Deus Pai envia seu filho ao mundo, Isaac carrega a lenha para o seu próprio sacrifício, Cristo carrega a cruz. Peraí, mas o paralelo não se quebra no momento mais crucial? Porque no fim das contas, Isaac sobrevive. Um cordeiro aparece e morre no lugar dele. Como o material lida com essa diferença fundamental? É justamente nessa diferença que reside o poder da parábola. O material chama isso de a divergência crucial. A história de Abraão e de Isaac estabelece um padrão, um princípio, o da substituição. Certo. Um inocente morre no lugar do outro. Isso, o cordeiro providenciado por Deus morre no lugar de Isaac. A história para ali. Mas ela aponta para um futuro onde a realidade seria ainda mais radical. No Novo Testamento, Cristo não é substituído por um cordeiro, ele é o cordeiro. Ah, entendi. A parábola em ação no Antigo Testamento nos mostra um modelo, mas o cumprimento no Novo vai até as últimas consequências. Isaac foi poupado, Cristo não foi. Entendi. A parábola antiga é como um trailer do filme. Mostra os temas principais, apresenta os personagens, mas guarda o clímax para a exibição final. E falando em clímax, o material destaca outra parábola em ação, que é uma obra-prima de psicologia e retórica. A do profeta Natã confrontando o rei Davi. Ah, essa é genial! É uma demonstração brilhante de como falar a verdade ao poder sem ser imediatamente executado. O contexto é que Davi cometeu adultério com Batseba,
E para encobrir o pecado, arquitetou a morte do marido dela, Urias, um de seus soldados mais leais. Um pecado duplo, gravíssimo. Gravíssimo. E Davi, o rei poderoso, está isolado em sua culpa e arrogância. Como confrontá-lo? Natan não chega acusando ele diretamente. Isso seria suicídio. Exato. Ele usa uma história. Ele conta a Davi sobre 2 homens. Um muito rico, com rebanhos imensos, e um muito pobre que tinha só uma cordeirinha, que ele amava como se fosse uma filha. Ok. Um dia, o homem rico recebe uma visita e, em vez de pegar um de seus próprios animais para preparar a refeição, ele vai lá, rouba a única cordeirinha do homem pobre e a mata. E Davi, que foi pastor na juventude, morde a isca completamente. Inteiramente. A injustiça da história o enfurece. Ele se levanta, indignado, e declara que o homem rico merece a morte e deve restituir a cordeirinha 4 vezes. Ele pronuncia a sentença com toda a sua autoridade real. Ele se torna o juiz do crime sem perceber que a história é um espelho. Exatamente. E nesse momento, com Davi encurralado pela sua própria sentença, Natan solta a frase que deve ter ecoado como um trovão no palácio. Tu és este homem. Uau, que momento. É um dos momentos mais dramáticos de toda a literatura. A armadilha retórica se fecha, a parábola contornou todas as defesas de Davi, seu orgulho, seu poder, e atingiu diretamente a consciência dele. Ele não podia mais fugir. E qual foi a reação? Imediata. Toda a fachada dele desmorona, e ele confessa: pequei contra o Senhor. A genialidade de Natan foi fazer o próprio réu pronunciar sua sentença antes mesmo de saber que estava em julgamento. Essa parábola das árvores é uma crítica política feroz, quase uma charge, mas o material leva essa ideia de mensagem viva a um nível ainda mais extremo, onde não é uma história que carrega a mensagem, mas a própria vida do mensageiro. É aí que entram os profetas, né? E Ezequiel parece ser o caso mais radical. Sem dúvida. O que Ezequiel foi chamado a fazer entra na categoria do que a gente pode chamar de parábolas encenadas, ou teatro profético. Eram atos simbólicos, públicos e muitas vezes bizarros, sabe? Pensados para chocar a população e tornar a mensagem de juízo iminente impossível de ignorar. As ações dele eram a profecia. Eram a profecia. E que tipo de ações eram essas? O material detalha algumas. Sim, e são extremas. Para profetizar o cerco de Jerusalém, Deus mandou que ele pegasse um tijolo de barro, desenhasse a planta da cidade nele e, em seguida, construísse maquetes de rampas e arietes de cerco ao redor do tijolo. Ele teve que encenar um ataque militar contra um tijolo. Exato, dia após dia, à vista de todos. Depois veio algo ainda mais estranho. Mais estranho que isso. Muito mais. Ele foi ordenado a se deitar sob o seu lado esquerdo por 390 dias seguidos, para simbolizar os 390 anos de pecado do reino de Israel, e logo depois deitar-se sobre o lado direito por 40 dias pelos anos de pecado do reino de Judá. Peraí, isso dá mais de um ano deitado imóvel em público? Exatamente. Isso é pesado. É quase uma arte performática de sofrimento. A gente pensa em profecia como palavras, mas isso é algo totalmente físico, visceral. E o impacto era justamente esse. Era tornar a profecia inescapável e tangível. Enquanto ele estava lá deitado, ele tinha que comer uma ração de pão mínima, feito com uma mistura de grãos de baixa qualidade, para simbolizar a fome que viria com o cerco. Terrível. E a ordem original que ele chegou a questionar era que ele cozinhasse esse pão sobre esterco humano para simbolizar a impureza e a degradação que eles enfrentariam no exílio. A angústia do profeta era uma prévia em miniatura da angústia da nação. As pessoas não estavam só ouvindo sobre o juízo. Elas estavam vendo o juízo se desenrolar no corpo do profeta. Fica impossível ignorar uma mensagem assim, né? Não é um sermão que se pode esquecer ao sair do templo. É uma imagem que fica gravada na mente. E ele não foi o único a fazer isso, certo? De forma alguma. Jeremias também era um mestre do teatro profético. O material cita alguns exemplos. Ele comprou um cinto de linho novo, usou por um tempo, e depois Deus o mandou escondê-lo numa fenda de rocha. Quando ele voltou, muito tempo depois,
O cinto estava podre, mofado, completamente inútil. E qual era a mensagem? O povo de Judá, que deveria estar preso a Deus como um cinto na cintura, havia se tornado podre e inútil por causa da idolatria. Em outra ocasião, ele comprou um vaso de barro, reuniu os anciãos da cidade e, depois de proferir uma profecia de destruição, espatifou o vaso no chão, dizendo que assim Deus quebraria a nação, de uma forma que ela nunca poderia ser consertada. Era um microfone e um telão, em uma época que não tinha nenhum dos dois. Depois de tudo isso, fica claro que o Antigo Testamento está longe de ser só um livro de leis e crônicas históricas. É uma tapeçaria tecida com uma linguagem simbólica riquíssima. É muito rica. E que prepara o terreno para o que viria depois de uma forma muito mais artística e integrada do que eu imaginava. Exatamente. Essa exploração desafia aquela visão simplista de um Antigo Testamento literal e primitivo contra um Novo Testamento figurativo e sofisticado. O que a gente encontra é um método de ensino consistente, criativo e multifacetado, que usa todas as ferramentas disponíveis, sabe? Narrativa, poesia, arquitetura e até o drama encenado na vida de uma pessoa. Para fechar nossa análise, o material nos deixa com uma última imagem que é quase um enigma. É uma pequena parábola do livro de Eclesiastes. A história de uma cidade pequena, sitiada por um grande rei. E a cidade é salva não por um exército, mas pela sabedoria de um homem pobre. Sim, eu lembro dessa passagem. Só que, depois que o perigo passa, ninguém se lembra daquele homem pobre. Ele é completamente esquecido. A obra original aplica isso diretamente a Cristo, que salvou o mundo com sua sabedoria, mas foi rejeitado e esquecido por muitos. E essa pequena história esquecida nos deixa com uma pergunta provocadora para refletir. Se essa pequena anedota em Eclesiastes pode ser lida como uma parábola tão profunda, quantos outros relatos, quantos outros provérbios ou eventos históricos aparentemente simples no Antigo Testamento são, na verdade, parábolas esperando para serem decifradas? Que outros padrões e ecos de histórias futuras podem estar escondidos à vista de todos, apenas esperando que a gente ajuste o foco para vê-los?